A internet está construindo uma nova língua portuguesa? Para a professora e escritora Dade Squarize, nossa entrevistada de hoje, a resposta seria não. Para a autora do livro Como Escrever na Internet, o que os jovens estão fazendo nos teclados é criar uma espécie de dialeto muito bem centrado nas normas cultas da língua portuguesa. Daqui a pouco, Dade nos conta como se dá este fenômeno. Na Dica de Leituras, um mergulho literário na análise de Reflexos do Sol Posto, de Ivan Junqueira, e Sôbolas Manhãs, de Nilton Maciel. Agora a gente conversa com Dade Squarize. Dade, escrever na internet é um mistério também, né? Porque é uma nova plataforma, digamos assim, né? Como foi a pedra, como foi o papiro, né? E que, por conta disso, tem as suas peculiaridades, né? Agora, a grande questão que se debate hoje é o seguinte: a linguagem que hoje se pratica na internet empobrece a língua portuguesa? Não. É mais um falar da língua portuguesa. Saramago diz que nós não falamos português, falamos línguas em português. Então, nós somos poliglotas na nossa língua e nós somos muito competentes, né, no falar as várias línguas no dia a dia. Por exemplo, um advogado que vai defender um cliente no tribunal, ele vai usar o juridiquês, né, a linguagem técnica do direito. Se ele vai encontrar uns amigos na mesa do bar para tomar um chopinho, ele não vai usar aquela língua jurídica, ele vai usar outra língua. Chegando em casa, encontra o filho de 4 anos, ele não vai usar nem o juridiquês, nem a língua dos amigos. Ele vai conversar com o filho de 4 anos numa língua que o filho entenda. E se ele for conversar com a cozinheira de poucas letras para pedir um prato, ele não vai usar nenhuma das 4 línguas, ele vai usar outra. Então, nós somos muito competentes, né, no uso das diversas línguas. Então, a língua que nós usamos nas salas de bate-papo da internet é uma das tantas línguas que a gente usa do português. Há um aspecto que me chama muita atenção e você destaca muito no livro. Criou-se uma convenção, uma necessidade, sobretudo a partir do Twitter, de escrever textos com 140 caracteres. O José Rezende, escritor aqui de Brasília, nosso amigo, ele chegou a escrever todo um livro só com contos com 140 caracteres. Quer dizer, também surge a partir daí uma nova forma literária. Claro, claro. E veja, este livro aqui tem 300 dicas de português em até 140 caracteres. Então, são dicas sobre crase, concordâncias, regência, acentuação, pontuação, em 140 caracteres. Então, é possível, com os recursos que a língua oferece, escrever qualquer coisa, usando 1.500 caracteres, ou 150 ou 140 caracteres. Depende, claro, do nosso domínio da língua. Quanto mais domínio a gente tem da língua, mais conhecimento tem das possibilidades. Porque o que é língua? Língua é um sistema de possibilidades. Então, se eu conheço uma só possibilidade, eu só posso usar aquela. Mas à medida que eu vou conhecendo a língua, eu vou vendo que ela me abre muitas portas e eu escolho a porta adequada. Por exemplo, uma criança se vira muito bem com a palavra casa, né? Ela se vira, ela diz o que quiser com a palavra casa. Agora, no momento que ela ampliar o vocabulário, aprender a palavra lar, domicílio, pousada, pouso, residência, ela vai poder escolher, aí ela vai ficar livre. Quanto mais a gente conhece, mais livre fica. Aí qual é a palavra mais adequada para o contexto? Ela tem possibilidade de escolha. Agora, no momento que ela só conhece casa, ela vai usar casa e vai se virar muito bem com casa. A mesma coisa as estruturas. Se essa criança ela sabe pedir água, ela é muito pequenininha, ela aponta para o copo de água e diz água. As pessoas entendem e dão água para ela. Agora, no momento que ela aprende as diferentes estruturas de pedir água,
ela vai poder se sair muito melhor na vida. Ela pode pedir assim, você me dá um copo d'água? Ou ela pode dizer assim, estou com tanta sede, a pessoa oferece água. Ela pode dizer assim, meu Deus, meu reino por um copo de água. E ela vai receber um copo de água. Então, ela conhecendo as formas, ela vai poder adaptá-las às circunstâncias e se sair melhor na vida. Agora, você chega a fazer um paralelo entre o que hoje está se fazendo na internet com o linguajar regional de determinados países, de determinados... E até com palavras que entram e saem da moda. Eu lembro dessa palavra que foi muito moda em Pernambuco nos anos 70, arrego. Nunca mais ouvi ninguém falar em arrego, acho que só eu lembro de arrego hoje. Que o arrego seria como pedir algo... pedir arrego é hoje pedir para sair. Isso. Desistir, né? Desistir. É o armistício, né? Então, quer dizer, a internet ela estaria criando esse novo vocábulo também, esse novo vocabulário também, não é isso? A partir desses sentimentos. Eu diria que a internet usa o vocabulário da língua portuguesa, né? Então, nós temos um vocabulário de 400 mil vocábulos, a gente tem palavras para dar e vender. Então, ela usa adaptando às necessidades. Por exemplo, se eu só tenho 140 caracteres, eu tenho que dar meu recado em 140 caracteres, a língua me oferece recursos para usar 140 caracteres. Então, eu posso usar abreviaturas. Em vez de escrever senhor, eu escrevo SR. Eu posso até inventar abreviaturas, existe essa permissão. Porquê, por exemplo, não existe abreviatura na gramática do porquê, mas se eu usar um PQ, as pessoas entendem e aceitam. É um código assim que há uma aceitação. Eu posso usar siglas em vez de usar o nome todo. Em vez de usar Departamento de Trânsito, eu uso DETRAN. E eu posso trocar sinais. Em vez de escrever mais, M-A-I-S, 4 letras, eu uso o sinal de matemática, mais, e é aceitável. Então, existe uma aceitação, a língua me oferece os recursos, eu posso usar os recursos que eu quiser, sem precisar inventar nada, porque está tudo na língua. Então, basta eu usar o que me favorece, o que contribui para tornar minha mensagem clara e concisa, porque, no caso, eu preciso ser concisa. Quanto aos regionalismos, então, eu posso usar regionalismo? Claro que eu posso. Eu posso usar estrangeirismo? Claro que eu posso. Agora, as pessoas têm que me entender, não é? Então, um catarinense diz que quer um envelope de boi. Então, olha, o que é um envelope de boi, né? Então, o brasiliense não sabe o que é envelope de boi, né? Então, se ele estiver em Santa Catarina, ele usa o envelope de boi e a pessoa vai entender que ele está pedindo um pastel de carne. Agora, no outro lugar, ele vai ter que explicar o que é o envelope de boi e não tem espaço. Então, é melhor usar pastel. É como o meu arrego. É como o seu eu arrego. Pedir para sair. O seu livro, ele me passou uma visão interessante também, uma visão até muito otimista com relação a essa relação dos jovens com a juventude. Eles se tornaram, não sei se melhores, mas mais leitores, né? Quer dizer, eles estão lendo mais, estão escrevendo mais, e quer dizer que essa intimidade com a língua termina por favorecê-lo também do ponto de vista educacional, porque você chega a comentar um fato curioso, que eles distinguem muito bem para quem e para quando ele está escrevendo, né? Quer dizer, como é que se dá isso também? Então, veja, a UNB fez uma pesquisa, porque as mães e os pais arrancam os cabelos quando vêm os filhos na sala de bate-papo, né, com aquela linguagem reduzida, aquela linguagem inventada, troca de letra, troca de sinais. E eles se entendem, porque o que é a sala de bate-papo? Eles têm que dar a impressão de que estão conversando. E é muito rápido. Quem não se adaptar, cai fora. Se chegar a uma sala de bate-papo e disser, é com muito prazer que eu me apresento a Vossa Excelência, a pessoa é excluída.
Então, para participar da sala de bate-papo, tem que usar aquele código sintético. Pai e mãe arrancam o cabelo porque acham que os filhos estão desaprendendo a língua. Na verdade, não estão. É uma outra língua e eles sabem distinguir muito bem. A UNB fez uma pesquisa para ver se a meninada que participa da sala de bate-papo mistura os códigos. Não mistura. Então, nas provas, eles não usam nenhum daqueles recursos aceitáveis na sala de bate-papo. Então, a meninada sabe distinguir. Qual é o risco? O risco é quando a pessoa ainda é muito, muito pequena, criança muito pequena, que ainda não domina o código escrito, né? E aí, de repente, fica 5, 6 horas na sala de bate-papo. Aí sim é arriscado, porque ela ainda não amadureceu né, o domínio da língua. Então, o que os pais podem fazer? Proibir é bobagem, porque eles vão à casa dos amigos, eles dão um jeito, né, de participar. Então, é melhor fazer um trato. A cada 5 minutos, diante da tela de televisão, deve corresponder 1 hora de leitura. No livro, linear. Para fixar, porque é importante fixar a norma culta, né? A língua de todos os dias, a língua que nós usamos realmente na escola, a língua exigida nos concursos, exigida no trabalho, isso eu tenho que dominar. Então, a outra é um desvio, numa hora de folga, que a gente tem direito a ele. Mas não é quem garante o nosso pão nosso de todos os dias. Até porque essa linguagem, pelo menos me parece, que eu ia usar um termo bem machadiano, a mim me parece. Pode usar, né? Pode usar, mas é bem machadiano. Bem... Sofisticado, né? Mas me parece muito que essa linguagem, ela tem não digo restrito, não é que ela tenha se formalizado como gueto, não é isso, mas ela tem sido mais frequentemente usado em e-mails, chats de bate-papo, enfim, essas outras ferramentas. Mas uma coisa que me chama a atenção é que tanto jovens quanto menos jovens, quando eles leem normalmente na internet, sobretudo livros e jornais, até um jornalista amigo nosso me falou sobre isso, Rui Nogueira, que hoje ele leva mais tempo lendo os jornais, porque ele lê no tablet e o tablet sempre o remete para outro texto, sempre o remete para uma música, sempre... Enfim, ele acaba... quer dizer, se isso atinge o leitor, que tem menos intimidade com o tablet, naturalmente que isso tem atingido o leitor com mais intimidade e de uma proporção até maior. Isso também é uma forma que favorece o convívio com a língua culta. Na verdade, a web revolucionou a leitura e a escrita. Nós estamos lendo diferente e escrevendo diferente. Veja, por exemplo, esse livro. Quando eu começo a ler o livro, um texto impresso, eu tenho que lê-lo linearmente. Eu leio um texto, linha por linha, é assim que a gente lê. Então, o texto é de leitura linear. Esse texto é demarcado, ele começa aqui e termina aqui. E esse texto é imutável. Dentro de 50 anos, se eu abrir este livro nesta página, eu vou encontrar este texto. A leitura na internet é diferente. Então, eu estava conversando aqui, a Ucrânia, por exemplo. Nós abrimos o verbete Ucrânia. Eu quero ler sobre a Ucrânia, que está na moda. Então, eu começo a ler, aí encontro um link. Eu clico naquele link que me remete a outra página, que está cheia de links. Aí eu clico num desses links que me são oferecidos, me abre outra página cheia de links. Às vezes com som, com imagem, uma oferta enorme de leitura. Então, aquela leitura inicial, lá que eu comecei a ler da Ucrânia, eu nem sei se eu volto a ela. Dificilmente voltarei a ela. Então, a leitura na internet é uma leitura diferente. Ela não é linear. Não é linear. Ela é uma leitura descontínua.
ela não é delimitada, não começa aqui e termina aqui. Ela começa aqui, mas ela vai continuar dependendo do interesse do leitor, que vai linkar onde quiser e vai remetê-lo a outras leituras. Então, haverá tantos textos quantos leitores houver. E ele não é imutável, ele é mutável. Se eu quiser recuperar, né, o percurso que eu fiz na leitura, salvo se eu tiver o cuidado de salvar, se eu quiser recuperar, eu não recupero. Posso recomeçar na Ucrânia, mas aí será outro texto que eu lerei e que eu criarei. Então, o leitor virou um coautor, não é? E o autor não pode ter a certeza de que o leitor vai ler toda esta página, como eu tenho certeza que ele vai ler aqui. Ele vai ler até onde tiver interesse, até onde puder, até onde, sabe, alguma coisa lhe chamar a atenção, e ele vai saltar. Então, a leitura de jornal, que você disse do Rui Nogueira, que ele lia o jornal em 2 horas, leva 5 horas, 6 horas, e capaz de não terminar de ler o jornal, porque tanta oferta, né? Ele é capaz de ficar numa notícia só. É diferente, é revolucionária a mudança que houve na leitura e na escrita. Estamos diante do rio do filósofo, né? O mesmo homem nunca entra no mesmo rio 2 vezes. De jeito nenhum. É exatamente isso. Mas uma coisa que me chama a atenção também nesses textos que hoje circulam na internet é a questão da credibilidade e da veracidade, que é uma coisa que sempre foi muito cara para gente que trabalhou com notícia a vida toda e também para quem dê uma informação mais segura, né? Porque como qualquer pessoa pode alimentar qualquer site, supostamente, teoricamente pelo menos, quer dizer, pode haver, eu lembro do Rui Castro, o Rui Castro sempre reclama, diz, não confie no que dizem de mim, na internet, não confie, né? Dizem que ele é tradutor e não sei o que e tal. Mas, enfim, como é que a gente tem um certo, não digo controle, mas um certo precaução frente a essas informações todas? Na verdade, hoje todo mundo é repórter, todo mundo dá informação, né? Nós temos as mídias sociais, nós temos os blogs, cada pessoa vai lá e escreve o que quiser, a tela aceita tudo. Então, como é que eu vou saber se aquilo é verdade? Isso é que mantém jornais vivos, que mantém os sites, o G1, Correio Brasiliense, o UOL, Estadão, vivos. Então, são sites que apuram e responsáveis pelo que está escrito. Então, ninguém é responsável pelo que circula na internet. Agora, se, por exemplo, está no meu blog, eu sou responsável por aquilo que está no meu blog. Eu posso ter, então, acredita ou não, depende da minha credibilidade. No seu, a mesma coisa. O site do Correio, o site da Folha, o site do Estadão, o site do Globo, do Senado, a mesma coisa. Então, o que eu diria assim, mantém os grupos de comunicação vivos é a credibilidade. Porque o mais não tem credibilidade, não. Como é que eu vou saber se é verdade ou não? E a questão da qualidade dos textos, né? Porque é interessante, tem surgido, sobretudo, cronistas, né? Muitos cronistas, e às vezes a gente lê aquilo e diz, bom, isso não chega a ser bem uma crônica, né? Mas toda vez que eu me deparo com esses dilemas, eu sempre lembro do Mário de Andrade, né? Que ele diz assim, conto é tudo aquilo que a gente chama de conto. E Fernando Sabino diz, crônica é tudo que nós chamamos de crônica. Pois é. Mesma coisa. Então, quer dizer, como é que está a qualidade desses textos também? Então, há de tudo, né, Maurício? Então, a internet, dizem que a internet recebe por dia o correspondente à informação de uma biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. Então, é uma quantidade enorme de informação, né? E bobeia quem acha que leitor de internet aceita tudo. Não aceita. Leitor de internet é extremamente exigente. Então, se ele vir no seu blog hoje, escrito sem H, ele não volta mais lá. Você perde a credibilidade. Então, é um leitor exigente, é um leitor infiel, nada assegura que um leitor de internet vai voltar. Ele entrou no meu blog hoje, que ele vai entrar amanhã no meu blog.
Eu tenho que conquistá-lo todos os dias para que ele me visite, que é uma honra. No meio de tanta informação, eu receber uma visita, não é? Então, é uma honra e eu tenho que conquistá-lo. Então, ele é um leitor extremamente exigente, ele é um leitor multimídia, ele gosta de imagens, ele gosta de som, ele gosta de vídeos. Ele é um leitor criativo, ele gosta de criatividade. Como ele vê a mesma coisa escrita muitas vezes, em muitos lugares, se uma coisa foi apresentada de um jeito diferente, ele vai gostar, ele vai aplaudir. Então, conquistar o nosso leitor é uma tarefa muito difícil. E aí, um bom texto, com certeza, conquista o leitor. E aí tem que ser um texto que venha ao encontro das exigências desse leitor. Quer dizer, a gente está no mesmo velho e antigo dilema do todo escritor, seduzir o leitor. Seduzir o leitor. E o seu livro é muito interessante exatamente por isso, né? Que tem uma visão otimista dos textos que são feitos na internet. Lari, obrigado por sua participação aqui no Leituras. Obrigada a você, Maurício. Refletir sobre a literatura contemporânea tem sido uma atividade pouco afeita aos novos escritores. Alguns sequer leem seus colegas, em parte por falta de espaço para divulgar tais reflexões. Mas, na maioria dos casos, tudo se deve à vaidade e ao desinteresse. O poeta Ivan Junqueira, recentemente falecido, nos ensinou que é preciso saber do passado, mas também olhar criticamente nossos contemporâneos. Seu livro Reflexos do Sol Posto, lançado pela Rocco, aponta muito bem este caminho. Suas leituras vão de Augusto dos Anjos e Gonçalves Dias até Nauro Machado e Antônio Carlos Sequim. Em todos os textos, Ivan Junqueira não somente se debruça sobre a obra dos escritores, mas também sobre o tempo em que viveram. Assim, liga a poesia de Augusto dos Anjos às escolas do Art Nouveau francês e ao expressionismo alemão, e a sociologia de Gilberto Freire à revolução antropológica americana. Ninguém está isolado no mundo, nos diz Junqueira, este brilhante intelectual, este refinado escritor. Em linhas menos densas, mas com igual propriedade, outros tantos intelectuais vêm mapeando a literatura que se faz no Brasil profundo. O escritor Newton Maciel, também recentemente falecido, optou por voltar para a província e de lá refletir o Brasil contemporâneo e suas várias literaturas. Em seu livro Sob as Manhãs, lançado pela Bestiário, reúne breves ensaios publicados anteriormente em antigos cadernos literários e em blogs também voltados para as manifestações da literatura. A marca mais visível dos ensaios literários de Maciel é sua generosidade sincera. Ele mesmo costumava dizer que só escrevia sobre quem estava fora do cânone, já consagrado, quem veio depois de Machado de Assis. Queria que a literatura contemporânea brasileira tivesse mais espaço, fosse mais discutida e lida de maneira quixotesca. Levou o projeto em frente. Seus textos, assim, nos ensinam o quanto há de grandeza e também de falhas nos nossos novos escritores, e tudo dito com elegância e firmeza. 2 momentos da boa reflexão sobre a literatura que fazemos: Reflexos do Sol Posto, de Ivan Junqueira, e Sob as Manhãs, de Newton Maciel. O Leituras de hoje fica por aqui, e você bem pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.